Olá, está no ar o Papo de Mãe. Você acha que seu filho está baixinho ou alto demais para a idade? Será que existe uma hora certa para se preocupar com a altura da criança ou do adolescente? Esportes, alimentação, tratamentos e até medicamentos. Vamos falar sobre em que casos os médicos decidem que é necessário fazer alguma coisa para que a altura não se torne um problema. Para as meninas, já existe um tratamento específico para atrasar a primeira menstruação. Veja os destaques do programa. O menino tem 1,92. A senhora acha que a alimentação ela influencia no crescimento de uma criança? Com certeza. Por quê? Hein? Quando a gente tem uma boa alimentação, eu acho que cria com saúde, é mais saudável, eu acho. No crescimento, não. Na massa, acredito que sim. Olá, Roberto. Olá, Mariana. Hoje no Papo de Mãe você vai ver o que os jovens acham da altura. Se ajuda, se atrapalha na hora de namorar, na hora de sair e até na hora de se vestir. É uma tendência mundial, explicam os especialistas. As meninas estão menstruando mais cedo. Como os pais devem lidar com essa nova realidade? E quando um tratamento hormonal pode ser uma saída? E estão aqui hoje a Celina, a Vânia e a Paula. Obrigada por terem vindo e a gente vai saber as histórias aqui de cada uma. A Celina, que a gente vê que é bem alta, né, Celina? Até sentada a gente já vê que você é alta. Você é mãe da Paula. Mãe da Paula. Que está aqui. Sim, sim. A Paula está com quantos anos? Ela tem 8 anos. 8. 8. E você vem de uma família de pessoas muito altas, como é que é? O meu pai era muito alto, minha mãe também, na época ela tinha 1,75 m e era considerada bem alta na época. Uhum. Mas eu tenho tios baixinhos, enfim, era muito misturado. Uhum. E você tem várias irmãs, são? Somos 4 filhas. Uhum. E eu sou a mais alta. Você tem quanto de altura? 1,85 m. E teve um momento em que, assim, isso te incomodou, ou a sua mãe ficou preocupada, será que vai crescer muito? Ou era bom crescer muito também? Porque tem suas vantagens, né? Bom, na época, como eu era caçula, minha mãe já sabia que eu ia crescer porque as outras já tinham crescido. Né? Então a minha irmã mais velha, ela já era adolescente, com 18 anos, já tinha 1,80 m e eu, no caso, tinha 11 anos. Então minha mãe me levou ao endócrino e fizemos lá uma radiografia para ver se eu iria crescer muito ou pouco. Enfim, ela achou melhor não tomar nenhum remédio, não alterar, e aí eu fiquei com 1,85 m. A altura te incomodou na adolescência? Bastante. Foi um problema mesmo? Foi. Bom, adolescente por si só já tem problema em tudo, né? E no meu caso foi um problema porque eu acho que tem um período onde você se compara com as outras crianças, as outras amigas, você vê que elas são, né, mais moças, né? Mas... Daqui a pouco você conta, então, dos problemas. Então. E daí você fala também como é que tá a Paulinha na curva de altura e tudo mais. Tá. E a Vânia, mãe do Gabriel, que está aqui. O Gabriel está com quantos anos? 2 anos. 2. E o Gabriel, como é que ele está nessa curva aí? Que os pediatras, sempre quando a gente vai na consulta, eles vêm... Eles né? vai olhando, olhando. Vão medindo. Aí a médica veio e comentou comigo, ele não está crescendo muito, mãe. Aí eu não me preocupei muito porque o pai não é alto, né? E na família dele tem vários baixos também. Na minha também, eu também não sou alta. Mas depois a médica comentou de novo, ele não está crescendo não, mãe. Aí eu já comecei a me preocupar. Aí ela pediu para procurar um endócrino, para poder estar fazendo uma avaliação para ver. E daí ele fez exames? Não, ainda não consegui marcar, né? Mas assim, tô tentando. A gente até vai ao longo do programa tirar algumas dúvidas para ver até que ponto tem que respeitar o perfil da família também, né? Se a sua família é alta, a sua família é mais baixinha. E quando que se torna mesmo um problema que precisa de tratamento? Ele se alimenta bem? Não, não se alimenta bem. De repente pode ser uma coisa de alimentação, né? Então você ainda vai investigar aí por que ele está abaixo, é isso? Tá. E no peso também? Ele pesa 12 quilos. O médico acha razoável. Não tanto, mas tá. Ali na curva do peso ele está dentro? Tá, ele fala que no peso ele está bem, não tanto, mas está bem. O problema é a altura. O problema é a altura. E a Paula? A Paula tem 3 filhos, né, Paula? Quem são seus filhos? Camila, Gustavo e Luísa. Qual a idade deles? A Luísa tem 2, o Gustavo 7 para 8 e a Camila 9. E eles não vieram hoje, né? Não. E dos seus filhos, como é que tá esse desenvolvimento deles? Bom,
Eu sempre tive consciência que em árvore de jabuticaba não nasce melancia. Então, eu sou pequenininha, meu marido não é muito alto. Então, a família toda é estatura média. Então, sempre soube que não ia ter grandes crianças. Mas quando estava a Camila com 4 para 5 anos, eu faço homeopatia. E o médico meu já começou a ver que a curva dela estava estacionada. Daí, quando ela estava quase para entrar no 7º ano, aí ele mandou procurar um endocrinologista. Daí a gente descobriu que ela estava com perda óssea e perda muscular. E aí que eu comecei a trabalhar com crescimento. E que tipos de exames que o endocrinologista pediu na época? Exame de sangue. Tem um exame que eu não sei o nome, ele deve saber, que fica 6 horas ligado e vai tirando o sangue de meia hora para ver como é que está o hormônio, né? Daqui a pouco os nossos especialistas então até vão explicar até para a Vânia saber também, porque de repente quando você for procurar um médico, você já sabe mais ou menos, né, como é que vai ser a conversa. E outro exame que é importante é o do pulso. O raio-x do pulso. O raio-x do pulso, que eu hoje já faço de 6 em 6 meses com as crianças. Porque os dois meus... Os dois mais velhos deu essa alteração e eles passaram a fazer o tratamento. Então daqui a pouco você conta também como é o tratamento que eles fazem, tá? O crescimento infantil é um processo dinâmico e contínuo que constitui um dos melhores indicadores da saúde da criança. O crescimento infantil também reflete as condições de vida de uma criança no passado e no presente. Para ajudar a gente na conversa, estão aqui o Dr. Eurico Mendonça, endocrinologista do Hospital Infantil Sabará, e o Dr. Marcelo Reibicheide, que é pediatra do Hospital São Luís. Algumas crianças crescem mais que as outras. Eu queria aqui perguntar para os doutores, além do fator genético, quais outros fatores interferem no crescimento infantil? Olha, o crescimento tem uma série de fatores, é uma coisa multifatorial. Então tem o aspecto genético, que você já apontou, tem o aspecto nutricional, doenças intercorrentes, então doenças crônicas, o aspecto psicossocial. Então é um conjunto de fatores que levam ao crescimento. Quer dizer, o ambiente também influencia. O ambiente também. E quando a criança vai lá fazer a consulta, né, de rotina e tal, por que é importante sempre medir essa curva, sempre tem a fichinha da criança? Essa curva é importante porque, na verdade, o que a gente quer nessa curva é ver a velocidade de crescimento, tanto de crescimento quanto de ganho de peso. Então a gente fala que as medidas sozinhas, elas acabam não fazendo um bom casamento. Você tem que fazer o acompanhamento, como elas falaram, estacionou o crescimento. Então é importante para você ver, a gente sempre fala, uma medida única, isolada, não vai te dar diagnóstico. A gente faz mensal até o 1º ano isso, e normalmente depois bimensal após o 1º ano, exatamente para ver qual é a velocidade de crescimento que essa criança está agindo. Ela está atingindo uma velocidade boa, está estacionando, e tem algumas coisas que são importantes nessa curva, porque hoje a gente prima muito pela altura das crianças. Antigamente falava-se muito no peso, e hoje, na verdade, a gente não quer tanto que as crianças ganhem peso. A gente quer, na verdade, que o peso acompanhe a altura. E acho que detectou logo, porque a gente olhando para 2 anos, 2 anos e pouco... 2 anos e 8 meses. Tem quase 3, né? Quase já. 3. Que isso faz diferença. Deixa eu ver a sua altura, vamos ver. Você tá grandão? Tá pulando. Mas isso até, né, que a Câmara estava pondo, é importante. Quanto mais precoce o diagnóstico, o encaminhamento para o endocrinologista, melhor o prognóstico que você tem. Porque às vezes, é que na verdade a baixa estatura incomoda muito, né? Então os pais são muito incisivos com o pediatra. Se o pediatra não percebe, eles começam a falar, né, na turma dele ele é o menor. Então, óbvio, a gente sempre vai ver qual é a relação da família. Então, você tem uma mãe de 1,50 m com um pai de 1,70 m, você sempre vai falar que ele não vai estar igual uma mãe de 1,70 m com um pai de 1,90 m. Mas se você pegar e diagnosticar e pelo menos tentar o tratamento mais precoce possível, a chance que você tem de uma boa evolução é muito grande. Entendi. Agora, doutor Eurico, às vezes são doenças, por exemplo, crianças que não produzem o hormônio de crescimento, e às vezes é uma criança que não se alimenta bem, que não dorme bem. Existem os problemas endócrinos que são ligados aos hormônios, hormônio de crescimento, hormônio da tireoide, que são importantes para o crescimento. Existem as doenças crônicas também de criança, ou diarreias crônicas, doenças pulmonares, e casos de malnutrição. Infecções repetitivas. Então são doenças, principalmente doenças crônicas pediátricas.
Mas se a criança não tem assim uma doença, um problema de saúde, aí pode ser uma questão hormonal que daí não tem um sintoma, né? Ou tem? Porque não, tem outros sintomas também. Por exemplo, a falta do hormônio de crescimento tem sintomas aparentes? Não. Ou são específicos só nos exames, como a Paula foi fazer? A falta do hormônio de crescimento, você vai ver a criança não crescendo adequadamente. Se for só a falta do hormônio de crescimento, não tem outros sintomas. Agora, às vezes, ela se acompanha de outras deficiências hormonais. Hormônios da hipófise podem estar faltando também, além do hormônio de crescimento. E quando que a mãe deve realmente se preocupar? É quando o primeiro sintoma é essa estacionada no crescimento, é isso? Isso, exatamente como o Marcelo falou. Acompanhamento do crescimento da criança no gráfico, para ver a velocidade de crescimento. Então isso ela só vai ver no consultório mesmo, no gráfico. Geralmente a mãe também percebe, como a Vânia falou, quer dizer, a criança não cresce, está vendo que perde a roupa. as roupas... Mas é um marco importante. A roupa não fica curta. É interessante, Ou na escola, ela vê que os coleguinhas estão crescendo, o filho dela cresce mais devagar. Como é que é na escola dos filhos de vocês? A Paula hoje, como é que é? Ela está na... Ela é a segunda mais alta entre as meninas, mas entre os meninos tem pelo menos uns 3 ou 4 mais altos que ela. Porque isso também varia, né, de acordo com a idade das crianças. Uma época os meninos são mais altos, depois as meninas, né? E o Gabriel vai para a escolinha? Ainda não. Ele ainda não vai. Mas os amiguinhos, que ele tem vizinhos, estão bem maior. Tem uma amiga dele que ela nasceu depois dele, em janeiro, e ela é bem maior do que ele. Tá. E a Paula, como é que são seus filhos na classe? São os menores. São os mais baixinhos. O Gustavo é o menor menino da classe e ele assim, tem a altura da menor menina. E daí, quais são os primeiros... Então, por exemplo, a Vânia, quando for para o endocrinologista, quais são os primeiros exames que o médico pede? Que o senhor pede para... Olha, eu acho assim, primeiro você tem que ver as condições de saúde da criança, aquelas doenças crônicas, a nutrição, se ele está se desenvolvendo, como é que está a história anterior dele, se ele parou de crescer há pouco tempo ou há mais tempo. E depois, se você está tranquilo em relação a essa questão pediátrica, então você faz alguns exames hormonais, hormônio de crescimento, hormônio da tireoide. Aí é exame de sangue. Exame de sangue. A idade óssea também, que ela apontou. Idade óssea é um raio-x do punho. É um raio-x do punho, que a gente vê a maturação dos ossos, quer dizer, como que está havendo a maturação do esqueleto. Hoje em dia parece que os pediatras pedem por volta dos 8 anos esse raio-x do punho, isso está se tornando mais frequente? Então, mas na verdade não é 8 anos, porque de repente 8 anos é até muito tarde para essa criança. Se você percebe com 1 ano e meio, 2 anos, que realmente teve essa diminuição do ganho de altura, já está indicado pedir. Já está indicado pedir. Porque eu ouvi dizer assim, que se você pede também por volta dos 8 anos, no caso dos seus filhos, deu uma idade óssea menor, inferior. Mas se dá também maior, também essa criança precisa ser observada, também, não é? Também. Quando a idade óssea está avançada, há uma perda de potencial de crescimento. Quer dizer, ela perdeu algum tempinho de crescimento porque é como se o osso tivesse avançado na idade dela. A Paula já fez esse raio-x do punho? Ele já fez esse raio-x? Não. Ela acompanha a curva e ela está na curva P85, né? Que é mais ou menos 1,85 m, quer dizer, um P85, até que ela não está tão alta por esperado, né? Ela podia estar até um pouquinho mais alta, o que sendo menina está ótimo também, né? Tá ótimo. Então ela está acima da curva média, mas ela não está no limite já da curva. Seu marido é alto também? Meu marido é mais baixo que eu. Ele é um pouco mais baixo que eu. Mas ele é alto também, né? Não quer dizer que ele é baixo. Ele tem 1,82. E essa é uma questão que te preocupa, Celina, a altura Então, da Paula? Quando eu estava grávida e soube que é uma menina, eu lembrei de todos os meus problemas, né, na adolescência, e me preocupei. Hoje eu não me preocupo tanto, porque eu acho que tem uma condição também, eu acho, como o senhor falou, do ambiente social. Eu acho que esse século XXI agora, essa década que a gente está vivendo e as próximas, as modelos valorizam mais altas. as pessoas mais altas. Né? E, então talvez seja uma ansiedade viveu, minha querer me preocupar com aquilo que eu tive no passado, com uma coisa do presente. Então eu
prefiro não preocupar. Né? Eu vou me preocupar quando realmente ela começar a sair da curva. Mas é engraçado isso que a senhora está falando, que está vendo que a alta estatura, essa estatura preocupa muito pouco, né? Muito pouco. Os pais normalmente ficam muito incomodados com a baixa estatura. Baixa estatura, na hora eles chegam no consultório e falam. De repente você pega uma mãe baixinho, um pai baixinho e fala, nossa, muito alto. Ah, porque o bisavô, sempre tem um porquê, aquela criança está alta nunca é tido como um problema. Né? Raras vezes o pai fala, realmente isso me incomoda. Né? Não, acho que não antigamente existia alguma coisa que talvez incomodasse. Mas para as meninas também. E eu acho assim, que as mães de na hora de meninas namorar, ficam preocupadas se a menina vai ficar muito namorado, alta. E a mãe de menino fica preocupada se o menino vai ficar muito baixinho. Tem isso? Eu comecei o tratamento com filha, não com filho. Então, e essa questão deles ficarem baixinhos te preocupa? Não. Te incomodou? Nunca me incomodou. Eu, pessoalmente, sempre fui pequenininha. Isso na minha juventude, adolescência, infância, nunca foi um problema. Também eu sou gêmea. Então... É importante, não, mas é importante isso. Hoje, nos dias de hoje, a gente tem cada vez mais os partos múltiplos. Então, os gêmeos, os trigêmeos. E assim, junto com os múltiplos, vem também os prematuros. Tá? Então, a gente já sabe que o gêmeo já tem por si só uma capacidade de crescimento diminuída, porque são gemelares. E o parto prematuro, né, então a gente neonatologista tem muito hoje isso aí, o prematuro também, depende da causa do nascimento, da causa materna, a gente já sabe que tem uma perda do poder de altura. Então hoje, como a gente tem tido muitos partos prematuros, muitos gemelares, esses nenéns que a gente classifica como pigs, que são os pequenos para a idade gestacional, já são bebês que normalmente a gente tem que fazer o que a gente fala, esse crescimento nesse primeiro ano, que é o catch-up que a gente fala. Se ele não tiver, provavelmente são crianças que vão atingir uma estatura menor do que a estatura alva. A gente pode até falar no próximo bloco que você pode tentar atingir esse potencial de crescimento, né? E também no próximo bloco, olha, tem uma reportagem sobre o tratamento feito em meninas para atrasar a primeira menstruação e assim ganhar alguns centímetros no crescimento. Nós já voltamos. Continue ligado aqui no Papo de Mãe. A senhora tem filhos? Tenho 4 filhos. 4 filhos. Os seus filhos, eles cresceram mais que a senhora e mais que seu marido ou mantiveram a estatura da família? Cresceram mais. O menino tem 1,92 e as meninas têm 1,72. A gente foi... As crianças todas são maiores que os pais. A senhora acha que a alimentação ela influencia no crescimento de uma criança? Com certeza. Por quê? Hein? Quando a gente tem uma boa alimentação, eu acho que cria com saúde, é mais saudável, eu acho. Não sei, mas eu acho que sim. A alimentação é tudo para uma criança. A senhora, existe alguma fórmula milagrosa para se crescer? Não. Na minha família todo mundo é alto. Do meu marido é baixo. E o seu filho, ele deve atingir uma altura maior que a sua ou que do seu marido? Sim. Qual o motivo? Acredito por tantas vitaminas e hoje pela medicina tão avançada, né? E a pediatra dele já faz também o acompanhamento do crescimento. Ela já falou que a tendência dele é ultrapassar a altura de vocês. Você sabe de alguma dica para que a criança venha a crescer? O esporte. Acredito no esporte. Você acha que o esporte ajuda a desenvolver musculatura e crescimento também? Sim, o esporte que não leva às drogas também, né? E ajuda mesmo, doutora, às vezes a indicação, o tratamento pode ser encaminhar aquela criança para uma atividade esportiva? O esporte ajuda. Ajuda porque estimula o esqueleto, né? Tudo que estimula mecanicamente o esqueleto ajuda no crescimento. É claro que não é uma coisa assim decisiva, né? Mas tem um efeito mais facilitador. E o sono? Vocês já ouviram dizer assim que a criança tem que dormir bastante para poder crescer? Cresce enquanto dorme? É verdade, no GH. O sono é produzido durante a noite? Durante a noite. Principalmente, o hormônio de crescimento é secretado pela hipófise, que é uma glândula que fica dentro do sistema nervoso, durante a fase de crescimento, durante a fase do sono. Então, é no sono que ele é mais liberado. Não é que cresce à noite, é que produz o hormônio mais à noite. Os meus filhos, depois que eles começaram a tomar o GH, nossa, as noites foram outras. Porque eles acordavam. O Gustavo vinha no meio da noite, 3 horas da manhã, perdia o sono. Ele não dormia, ele perdia o sono sim, e ficava acordado. E a Camila tinha muito pesadelo. E melhorou muito depois do GH. A criança que acorda muito durante a noite prejudica a produção do hormônio?
Teoricamente prejudica, porque tem que estar naquele sono mais profundo para o hormônio ser liberado. E com o tratamento eles passaram a ter uma noite de sono... Como que é o tratamento? Explica pra gente. Ah, Até tá aí, ó. é uma caneta que Posso nem... abrir aqui? Pode. Tem criança que toma para insulina, é parecido com a da insulina. A gente já mostrou aqui no programa sobre filhos de diabetes. E aí é uma caneta que você tem que colocar aqui dentro ampola e dura, dependendo da quantidade que toma potência, tem a duração. Você põe a agulha aqui na ponta e aí você tem que aplicar. E você aplica nos seus filhos todos os dias? Todos os dias. É um medicamento... Até quando? Aí eu vou a sua avaliação de 6 em 6 meses. E existe uma previsão de até quando eles não têm? A Camila, ela estava muito abaixo da curva. Agora, ela entrou na linha mínima da curva. Então já teve um efeito. Teve um efeito. O meu pediatra, o meu endócrino, ele espera que ela não entre na linha correta, mas que ela suba mais um pouco, entre na linha média, um pouco abaixo da curva. E o medicamento é o hormônio do crescimento que eles tomam. Agora, e a gente tem um novo decorador do Senado. Agora, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, os filhos da Paula, eles têm esse déficit na produção do hormônio. Agora, tem algumas mães que querem fazer o tratamento também hormonal com os filhos, porque ficam preocupadas que o filho vai ficar baixinho e tal, mas não tem esse déficit. Pode fazer ou não pode fazer? Não deve, né? Não deve. A gente, como pediatra, a indicação que a gente fala é que você tem que fazer o tratamento, na verdade, se você tiver algum problema. Tá? Não existe isso, porque na turma dele ele é o menor, então eu quero que ele cresça mais simples. Primeiro que você não tem o número que essa criança vai crescer, tá? Ela vai acompanhando a cada 6 meses para ver o que está acontecendo. O pediatra espera, a gente sempre espera, não é exatamente uma ciência exata. Mas a gente vai entrar se realmente tiver uma deficiência. Por quê? Porque você vai suprir a deficiência hormonal. Tá? Você não pode, eu quero que ele vá jogar basquete, mas ele não tem tamanho. Porque então, esses hormônios têm efeitos colaterais? Tem efeitos colaterais, todo tratamento hormonal, na verdade, tem esse efeito colateral. E assim, tem efeito colateral, é oneroso, as crianças tomam, querendo ou não, uma injeção diária. É dolorido, né? Longo. Aprende a tomar, mas é dolorido. Tem dias que... Eu não sou enfermeira, então eu sim, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, cada dia no lugar. Eles não gostam. E eles eu estavam sempre na perna, e às vezes eu pego veia. E eles estavam com perda óssea e perda muscular. Então, aí isso já demonstra uma doença. Eles precisam de um tratamento. Porque a perda óssea e muscular, o que pode causar, além da falta de crescimento? Já traz outros problemas sérios, né? De descalcificação do osso. Problemas que já estão aparecendo já na infância são mais sérios ainda. Né? Agora, ela falou que é muito caro o tratamento. A rede pública oferece também esse medicamento? A rede pública oferece só para diagnósticos que o próprio SUS padronizou. Então, o hormônio de crescimento ele é oferecido na rede pública para as deficiências do hormônio de crescimento comprovadas por testes. Quer dizer, não é só porque meu filho é pequeno que eu quero que cresça, que eles fornecem. Eles fornecem para quem realmente tem a deficiência. A Vânia, você tem plano de saúde ou você vai levar ele na rede pública? Ele tem plano de saúde. Ele tem plano de saúde. E daí, por exemplo, ele vai no médico pelo plano de saúde. E o medicamento, se for assim, se ele tiver que fazer um tratamento muito caro, se ele realmente tiver um problema, ela pode buscar na rede pública. Agora, a Vânia falou que ele não se alimenta direito. Isso pode ser aí uma indicação? Não, é indicação para ele ter um acompanhamento pediátrico, para ver a nutrição, ver tudo o que está acontecendo com ele. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta da Leia Reis. Ela escreveu para a gente, ela é da Ilha do Mel, no Paraná. Obrigada pela participação, Leia. E ela escreveu o seguinte, ela até mandou uma sugestão, porque ela está passando por um problema com o bebê, a filhinha dela tem 1 ano e 2 meses. Ela começou a andar há pouco tempo, mas começou a dar os primeiros passinhos e pisava com o pé direito voltado para dentro. E com o passar das semanas isso foi aumentando, e daí indicaram para ela procurar um ortopedista e tal. Daí, peraí, que é grande aqui, deixa eu ler. Aí ela já pensou... Ela falou que achou um assunto interessante e tal, que ao verem bebês com o pezinho torto, caem muito, que os pais precisam ficar atentos. Quer dizer, um problema ortopédico também pode influenciar no crescimento da criança? Bom, é mais difícil, né? Só se fosse um problema de maior monta, né?
de andar com o pezinho torto, não acredito, não. Mas daí é importante procurar, aí nesse caso o pediatra indica que vá para um ortopedista? Na verdade, o diagnóstico de pé torto, ou ele é congênito, né, então a criança nasce com o pé torto, não pode se esperar 1 ano e 2 meses para ver. A criança provavelmente nasceu com isso aí e só foi feito o diagnóstico quando ela começou a andar, mas pé torto é igual ao diagnóstico de pé torto e tratamento com ortopedista. Não por crescimento não, mas pelo desenvolvimento global da criança. Legal. E tem uma reportagem sobre um outro tratamento, né? Tem sim. Vamos ver a reportagem da Rosângela Santos sobre o tratamento feito com meninas para atrasar a menstruação e assim crescer alguns centímetros a mais. Ana Vitória tem 18 anos e 1,58 m. Dos 11 aos 14 anos, ela fez tratamento hormonal para adiar a primeira menstruação. Eu ia ficar muito baixinha. Então era uma coisa que preocupava, essa questão da altura. Também os meus pais também. A única coisa que nós dispensamos na ocasião foi o hormônio do crescimento. Porque eu não tinha informações muito claras a respeito e sabia que podia crescer orelhas, crescer nariz, mão. Enorme. O tratamento era dolorido. O hormônio era implantado no corpo de Ana a cada 6 meses. Mas ela não se arrepende. Cresci bastante. Eu passei de 1,40, né? Não, 56 quando parou. Quando parou, ela já estava com 1,56. Só quando eu terminei o tratamento que eu comecei a menstruar. Valeu a dor. Acho que valeu a dor. A ginecologista Albertina Duarte é coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria Estadual da Saúde, em São Paulo. Ela explica que há 40 anos, as meninas menstruavam com pouco mais de 13 anos. Hoje, a média é entre 11 e 12 anos. Nós podemos ter que alguns fatores da televisão e computador podem estar alterando a idade da menstruação. Os fatores importantes é o clima. As mulheres de países frios menstruam mais tarde do que as mulheres de países quentes e também a questão da nutrição. Quanto melhor a nutrição, melhor será a idade, vamos dizer, menstrual. Menstruar antes dos 11 é precoce e depois dos 16 é tardio. Há sinais no corpo das meninas que podem servir de alerta para os pais no caso de uma puberdade precoce. 8 anos é um tempo importantíssimo para ver mudanças de peso, do cheiro, de pelos e de também aparecimento de mamas. São esses momentos que são importantes, porque é nessa idade de 8 a 9 anos que há, vamos dizer, um não cuidado tão intenso, porque a criança já está mais independente, toma banho independente e também em relação à alimentação. Toda criança que aos 7 anos tinha um peso e passa a ter 8, 9 anos um peso maior, quer dizer, também é um cuidado. O controle da puberdade precoce deve ser feito com exames e consultas em um especialista. Todo e qualquer tratamento, segundo a doutora Albertina, tem que ser orientado pelo médico. A médica faz um alerta também sobre o modismo de querer atrasar a menstruação. Atrasar a menstruação faz parte de um segmento. É como você tomar antibióticos sem uma avaliação. Quantos são os casos de puberdade precoce? Não mais do que 10%. Então seriam 10% das mulheres que poderiam estar nesse protocolo. O resto é um modismo de conveniência, muitas vezes, para que essa menina tenha uma altura maior, que nem sequer será muitas vezes atingida. Alimentação saudável, exercícios físicos, evitar a obesidade, isso pode ajudar muito as meninas que estão caminhando para a adolescência. E nem todas as meninas e meninos serão super altos. Há até um cálculo que pode ajudar na hora de fazer a projeção sobre a altura que uma criança terá quando for um adulto. Seriam a altura do pai, menos 13, mais a altura da mãe, dividido por 2. E esse número final seria mais ou menos 8. Mais uma vez, cuidados médicos e bom senso darão aos adolescentes uma transição saudável e tranquila para a vida adulta. A progesterona dada sem cautela, ela pode facilitar mais a obesidade, pode dar mais espinha e pode também alterar, inclusive, a pressão. Essas meninas podem ficar hipertensas. É por isso que a medicação dada tem que ser dada por um especialista com segmento adequado. Doutor, o raio-x do punho, ele também pode detectar se aquela criança vai ter uma puberdade precoce? Se aponta que a idade óssea está maior do que a criança tem, pode?
Pode. O raio-x, na verdade, quando a puberdade começa, há um avanço nessa idade óssea. Então, aquele processo de maturação começa a avançar mais rapidamente. Então, você pode, pela idade óssea, acompanhar esse desenvolvimento. E no caso dos meninos, se tiver uma puberdade precoce? É a mesma coisa. Daí aí tem um tratamento hormonal também? Também se pode tratar. Mas daí não é o hormônio do crescimento? Não, aí não. É o hormônio... O que você vai bloquear, na verdade. Na verdade, na puberdade precoce, você precisa interromper esse processo puberal para que a criança possa crescer mais adequadamente. Até somando o que a doutora Bertinha falou, que foi muito interessante, que hoje tem um estudo britânico falando que essa alteração da idade da menstruação, além de tudo que ela falou, pode estar a apresentação precoce da sexualidade. Então hoje começa a se falar de sexo muito mais cedo, e às vezes a gente ouve, mas doutora, a gente não fala nada. Televisão, a gente tem que tomar muito cuidado com novela, com essas coisas. As crianças veem isso com 4, 5 anos, então o estímulo hormonal deles começa mais cedo. E por começar mais cedo, também esse padrão da menstruação vem cada vez sendo mais baixo. Agora me tira uma dúvida. Eu ouvi, eu acabo até fazendo, que hoje em dia, por exemplo, você vai comprar um frango. O frango, eles deram um hormônio para se desenvolver mais rápido, ter o abate e a rotatividade. Então eu comecei a comprar, antes deles tomarem o GH, independente disso, eu sempre deixei de comprar frango que tem hormônio. Então eu comprava corim, que é um frango que a gente sabe que não tem a carne. Isso transfere um pouco o que vai para o bicho que a gente consome, transfere um pouco realmente para a gente do hormônio? Transfere, mas na verdade assim, a tua ingesta tem que ser muito grande, não vai ser isso que vai causar, mas é uma somatória. Então, é uma ingesta excessiva de algum tipo de carne que tem esse hormônio, é só se falar de sexo ou se só se mostrar novela, realmente você já ter a parte genética que isso vai acontecer, mas se, por exemplo, a gente sabe que tem um histórico familiar onde tem um potencial maior, por que não tomar o cuidado e não fazer... Mas tem que tomar também cuidado, porque tudo disso é muito mais caro, né? A gente fala, os alimentos normais têm um preço, e quando você tem um alimento, entre aspas, especial, quer dizer, um pouco mais bem cuidado, eles dobram, triplicam o valor. Então tem que ver... orgânico. É que nem um orgânico. Você tem essa preocupação, Celina, com a puberdade precoce? Na verdade, como a minha menarca foi tardia, né, foi aos 14 anos, então eu acredito que a Paula também teria uma puberdade tardia. Tem o fator hereditário, né? Tem o fator hereditário. Então, assim, eu vou acompanhar quando ela tiver 10, 11 anos, né, eu vou fazer o acompanhamento, mas assim, se for muito tardio, é sinal de que talvez ela cresça também bastante, como eu cresci. Sabe o que me ocorreu agora? Quando a sua mãe resolveu procurar endocrinologista, porque ela chegou a pensar que você talvez tivesse que fazer algum tratamento para não crescer tanto? Para não crescer. Olha, que era o oposto, né? Na verdade, é porque eu tive um estirão, eu acho que é isso, né? Você cresce muito próximo à puberdade, né? Próximo à menstruação. E foi um verão que eu cresci, acho que com 5 centímetros naquele verão. Assusta as mães, né? Assusta as mães por quê? Porque como normalmente esse estirão da menina é mais cedo que do menino, de repente ela entra na turma para buscar e vê a filha super alta e os meninos mais baixos, fala, o que eu vou fazer aqui? Então tem esse problema. E os meninos vão também ter esse estirão, mas é mais tardio. Tem dor do crescimento mesmo? Dor do crescimento existe. Existe. Às vezes a criança sente uma dor assim. Que idade que é? Durante todo o crescimento existe uma dor difusa, assim, em membros, né? Que chama dor de crescimento, e é relacionada mesmo a essa extensão do crescimento. Tem crianças que sentem, tem crianças que não sentem. Não é uma dor assim importante, né? É uma coisa mais meio difusa. É engraçado porque a mãe sempre fala que quando faz massagem na perna, passa. Melhora, então você não tem que usar analgésicos, nada. É uma dor que só a própria massagem já melhora. Vai resolver, né? Minha sobrinha também teve. Vânia, ele desde bebezinho ele era pequenininho ou ele sempre acompanhou aquela curva e agora deu uma estacionada? Ela veio, a médica notou que ele não estava crescendo depois que ele fez 2 anos. Né? Até os 2 anos ele estava... Ele foi um bebê que ganhou era peso, sempre normal. Era sempre normal. Ó, e no próximo bloco, a Mariana Verdelho vai conversar com a garotada aí sobre a altura. Papo de Mãe volta já já. Você acha que os seus filhos, a tendência deles é ficar maior que você, mais alto que você? Eu creio que a mais velha sim. Por quê? Porque a minha ex-mulher, a mãe das minhas filhas, é mais alta que eu, a família toda tem uma altura relevante, né? De um modo geral, você acha que o jovem brasileiro, né, ele está crescendo muito mais que a geração dos pais? Com certeza. A gente observa que sim, não sabemos o porquê.
mas eles vêm crescendo, desenvolvendo muito mais rápido do que a nossa geração, né? Eu acredito que sim. Tenho uma filha de 20 anos. O senhor acha que a sua filha ela cresceu muito mais que o senhor, muito mais que a sua esposa ou não? Sim, cresceu mais. O que o senhor acha que se deve a isso? Olha, eu não sei especificamente o que seria, mas talvez a alimentação, talvez as coisas de hoje. Eu acho que tem um pouco isso das pessoas estarem ficando mais altas mesmo, né? Embora tenham ainda tratamentos para crescer e tal, mas na média a população está mais alta, né? Tá sim, eu tenho até um dado aqui, ó, as estatísticas mostram que a estatura da população mundial aumenta a cada ano. São 2 motivos. Hoje as condições de vida são melhores que há 100 anos, permitindo que mais pessoas tenham uma alimentação rica em nutrientes, vitaminas e minerais. E a segunda razão é o avanço da medicina. As crianças ficam doentes menos vezes, há mais vacinas e melhor atendimento médico. E agora a gente conta também com a participação da Mara Pucci, que é psicóloga e especialista em adolescentes da Unifesp. Obrigada pela participação, Mara. E como é que fica a questão psicológica, né? Porque quando a criança está fora dos padrões, a criança, o adolescente, é difícil lidar com isso, né? Se ela é muito baixinha, se ela é muito alta. Eu acho que tem... Adolescência, como alguém falou aqui, não é uma coisa fácil, não é um período fácil para nenhum adolescente que passa. Porém, todo mundo passa e quanto melhor você tentar passar por essa fase, melhor vão ser os resultados futuros. Eu acho que assim, a primeira coisa é como a família lida, né? Então, a gente tem um caso que, para ela, a altura sempre foi um dia a dia, né? Nunca ninguém foi muito alto. Então, para ela, não é um fato que chama atenção ou que gera algum sofrimento. Para ela, nenhuma expectativa. Ela não tem expectativa de ter filhos altos. Então, provavelmente, essas crianças enxergam isso também de uma forma natural. Né? Então, não, mas a minha mãe é baixinha, meu pai também é baixinho, eu vou ser baixinho. Então, leva isso numa boa. Já no caso dela, ela sofreu com essa questão da altura. Então, a probabilidade dela projetar isso para a filha dela, que está crescendo, e acreditar que ela vai passar pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas angústias, pode fazer com que ela, num movimento... Pode ser, tá? Não estou dizendo que isso acontece. Num movimento de super proteger, gere alguns sentimentos na filha por conta de uma questão dela. A Celina até fez um comentário muito interessante aqui no intervalo, que você estava dizendo que... Enfim, né, a grande maioria, né, das crianças, quando fala de crescimento, né, as crianças menores é que acham que tem problema, mas eu acho que na adolescência as crianças maiores sofrem mais. Eu acho que nesse ponto, não sei, pelo menos as mulheres, assim... E a Celina falou também que no caso dos que são mais baixinhos, acaba tendo um tratamento médico e tal. E de quem é mais alto, o problema seria mais psicológico. Eu acho que é um tratamento eu acho que, de novo, sempre depende, a gente depende de inúmeros fatores, né? Eu acho que as meninas baixinhas têm menos problemas do que os meninos baixinhos, porque é esperado do menino que ele cresça. Então, um menino que ele é mais baixo do que um exemplo, como alguém comentou, acho que foi você, mais baixo do que a menina, para uma família que ser baixinho não é um dia a dia, vai ser um problema para esse menino e vai ser um problema para a família que vai ter essa expectativa de que o menino cresça. Quais as dicas para os pais, para esse adolescente que está sofrendo com isso, que está incomodado porque é muito baixinho ou porque é alto demais? Eu acho que você sempre tem que fazer a limonada do limão, né? Então, se é muito baixinho, eu nunca vou poder ser jogador de basquete. Não, mas você vai poder ser ginasta. Então, assim, qual é a possibilidade para aquele problema? Eu sou muito alta. Mas você pode ser a próxima Gisele? Então, assim, qual o benefício daquilo? Tentar tirar o máximo de proveito do que a pessoa aparentemente tem como um problema, virar uma qualidade. Eu sempre brinco, capitaliza. Como é que é na sua família, Vânia? As pessoas são mais altas? Ou do seu marido? Como é que é? Ou é todo mundo mais baixo? Meu marido é baixo. Ele é mais baixo que você? Ou Não, é da minha altura mesmo. Meu pai é alto, o pai dele é bem mais alto. Então, é assim, em termos. Então, assim, um pouco alto, um pouco baixo. Assim, os pais e os avós, porque você não é... Quanto você tem de altura? 1,60.
1,60, a Celina 1,85, a Paula tem 1,5 1,50. Quer dizer, a gente vê que porque tem que respeitar isso do perfil da família mesmo, como a gente está vendo. E quando o filho foge do perfil da família, aí que também é legal ver o que está acontecendo, né? É porque diz que tem um potencial de altura que pode atingir, né? Pode atingir. Nem a gente fala, que nem começou no começo do programa, falar, minha mãe tem 1,70m, meu pai tem 1,90m. Pô, eu tenho 1,75m. Pelo gráfico, né, aquele gráfico mundial, teoricamente eu vou estar no percentil que a gente chama 50. Mas para minha família, eu estou abaixo. Então é muito importante, quando a gente fala de potencial de crescimento, esquecer um pouco o gráfico e ver a família. Então a gente fala dos avós até os pais, como que é essa família. Tá? Porque eu não vou ter uma mãe de 1,40m e um pai de 1,60m, um moleque de 1,80m. Impossível, né? Impossível. O meu casamento era bem claro, porque a minha sogra falava que era claro quem era a minha família e quem era a família do meu marido. Não tinha dúvida. Pernas compridas. Então, Mara, é bom conversar com as crianças para não gerar essa falsa expectativa também, principalmente nesse caso, que eles tomam doses diárias, até dizer assim, olha, isso aqui é mais, até pegar a parte da saúde e não da estética, né? Isso aqui é bacana para você não ter problema ósseo. Eu nunca falei na minha casa que eles estavam tomando para serem altos, grandes. Eles estão tomando para ficar fortes, para crescer normal, porque se eles não tomarem, eles vão quebrar a perna com facilidade, eles vão ter, porque tem deficiência óssea. Então, eu sempre falei para esse lado, eles sabem que eles tomam para crescer, tanto, sei lá, eles botam uma calça e a calça ficou curta, eles ficam felizes, mas ao mesmo tempo, se eles colocam e dá no mesmo, eles não estão com essa consciência, não cresci. Não tem, eles tomam, eles sabem que eles têm que tomar, é uma obrigação, acho que até acaba amadurecendo um pouco a criança, porque é uma responsabilidade. Depois que eles tomam, por exemplo, na minha casa, tem que ser antes de dormir. Então eles sabem que depois que eles tomam, eles não vão fazer guerra de travesseiro. Olha, gente, a Mariana Verdelho foi ouvir os adolescentes para saber se a altura ajuda ou atrapalha na hora de namorar, se vestir e se passar por mais velho. Vamos conferir. A gente está aqui numa sala de aula com alunos do ensino médio e eu vim saber deles o que eles acham da altura. Se ajuda, se atrapalha na hora de namorar, de sair, de se vestir. Alguns eu já percebi que são bem altos, outros nem tanto. Tem um aqui que tem 15 anos, se eu não me engano, e tem 1,93m. É isso mesmo? 16. 16 anos e 1,93m? Você sempre foi alto? Vem aqui do meu lado, por favor. Vamos me humilhar um pouquinho, né? Olha lá, gente. 26, 16, 1,93m, 1,68m. Prazer, Mariana. Jorge. E seu pai é alto? Meu pai é. Sua mãe também? Minha mãe é baixinha. E ajuda na hora de namorar, rapaz? Não ia falar, olha aquele altão, ei? Como é que é? Ah, sei lá, é diferente. É, porque pensam bem, você pode ficar com as baixinhas e com as altas, olha só, não é? Esse aqui também é alto. Vem cá, por favor. Quanto você tem de altura? Tenho 1,93 ou 1,87. Aí já roubando a altura. E você acha legal ser alto? Eu gosto. Acho que você queria ser mais alto? Eu quero crescer mais ainda. Ele quer crescer mais ainda. Eu acho que eu não tenho mais como crescer, mas se desse eu também queria. Você é mais baixinho. Quanto você tem de altura? Vem cá do meu lado. Não sei. Você espera assim chegar um dia e crescer do nada? Ah, não espero. Eu acho que eu vou crescer um pouquinho mais. Seus pais são grandes? São baixinhos também. São baixinhos? São. Você queria ser mais alto, não? Ah, queria ser só um pouco também, mas eu não ligo muito pra isso. Não liga, né? Tem menina baixinha também, né? Pequenininha, mais jeitosinha até. Você é mais baixinha, não é? Quanto você tem de altura? Não sei, acho que 1,56. Vem aqui do meu lado, vamos ver. Ah lá, achei uma baixinha pra você. Se você quiser, pega o telefone dela. Tem alguma coisa que você gostaria de usar e você não pode usar porque você é mais baixa? Não, na verdade é bom porque, por exemplo, posso usar salto e eu continuo menor do que todos os meninos. Então, eu acho bom. Tá vendo? Resumindo, ela pode ficar com você, sabe? Que nem aquela música, todo mundo ela pode ficar. Aí, se deu bem. Vocês também são mais baixinhas. Vocês queriam ser mais altas? Não, eu gosto da minha altura. É? Principalmente por causa do salto. Pode usar. Você gosta, você abusa no salto? Esse daqui quer ser jornalista, gente. Olha que dó. Vem cá, você também é grande. É, ele é grande também. Ele é da turma ali dos meninos. Você tem a idade deles? Tenho 18. E ajuda? Na hora da paquera? Paquera é coisa de velho, né? Na hora do flerte. O que é menos de velho? Na hora do chaveco? Ah, não sei, ajuda um pouco, assim, mas normal. E vocês também?
Você é mais baixo, eu acho. Pelo menos pela cadeira. Vem cá do meu lado. Você tem quantos anos? 16. 16. E você quer ser mais altão, assim? 1,80 e poucos. E você tem quantos? Eu tenho 1,72. 1,70 alguma coisa, você quer crescer mais uns 10 centímetros. Tipo eu que quero emagrecer mais uns 10 quilos, você quer crescer uns 10 centímetros. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Espero, né? Você é bem alto. Eu sou. Foi 80. Tem dificuldade pra arrumar namorada? Aqui nesse colégio não, porque só tem homem alto. Não, eu tenho namorada. Você já tem namorada? Desculpa, viu, gente? Desculpa o namorado dela, eu não quis deixar ela não tô arrumando nenhum namorado, ela já tem. Seu namorado é alto? É da minha altura. Tipo, exatamente, assim. Você não pode usar salto? Não, mas eu não, tipo, eu não, já tem não ligo. 1,80. Ela não já uso. tem 1,80, né, gente? Por que ela vai usar salto? Ela já tem. Você também não é muito alta, não. Você deve ter a minha altura. Eu tenho menos de 60. Você tem 1,60? Acho que 1,58. Mentira, vem aqui, por favor. Parece que você é mais alta. Ah, ela é mais baixinha também, ó. Tá vendo? Ela não tem a felicidade de Eleonora de quando você. Você usa muito salto? Uso muito. E por que você usa salto pra sair? Você acha que você fica mais bonitona? Não, é porque eu acho que eu fico muito baixinha, né? Aí eu fui o salto, acho melhor. Mas tem homem baixinho também. Tem homem alto e homem baixinho, você não precisa ficar tão alta. Se a gente pensar assim, não fica mais fácil? Fica. Vamos começar a pensar assim? Vamos fazer uma campanha pra todo mundo pensar assim? Não é legal, minha ideia? Eu nem sou tão baixinha assim, mas vou me unir às meninas baixinhas, porque sair sem salto é muito bom. Então vamos todo mundo sair sem salto. E os meninos vão gostar. Não vão gostar? Não. É isso, não preciso falar mais nada. É porque a gente usa salto, mas às vezes incomoda mesmo, né? O pé dói no fim do dia, dependendo da altura. É tão bom, né? Não precisar usar salto como é. Agora o que eu mais gostei foi do garoto que não é tão alto e ela perguntou quanto você tem de altura? Ele falou, não sei. Tipo, não é um parâmetro pra mim. Então, é preocupação. Agora, a Mariana falou muito isso do namorado e tal, não sei o quê. Você, era uma coisa que te preocupava, namorar homens mais baixos? Não, é uma coisa que... Te incomodava, não sei? É uma coisa que, tá vendo? Normalmente as pessoas falam, você é alta, você precisa namorar um cara mais alto, né? Então você vai numa festa, você olha quem você pode namorar, né? Então você já seleciona ali. Isso é muito ruim. E aí aconteceu o contrário também. Aconteceu o momento que eu também me rebelei completamente. Falei, não, agora eu vou namorar baixinho. Né? Então eu fiz a alegria dos baixinhos, né? Queria namorar as mais altas. E, enfim, eu acho que na questão mesmo do amor, foi até bom, porque o meu marido não é mais alto que eu, e eu não tinha essa expectativa que ele seria um namorado. E a gente queria chamar as meninas, mas elas não estão afim de falar sobre esse assunto. Laurinha, né? Paulinha, vocês querem conversar com a gente? Não? Querem ficar aí? Então tá só bom. fiquem em pé as duas pra gente ver a altura de vocês. Vamos ver, elas têm a mesma idade. Ó, a Paulinha mais um pouco mais alta, até porque vamos ver as mães, ó. Seria um pouco mais alta que eu. Ai, ai. Gabriel, cadê o Gabriel? Você tá me olhando aqui por baixo, Gabriel? Tudo bem com você? Você quer vir falar aqui no microfone? Quer? Quer? Você gostou de vir aqui hoje? Não? Você quer ir embora? É isso que você está esperando, né? A mamãe terminar para você ir embora. Ele gosta de cantar? Gosta, mas acredito que ele não vai vir. Né? Que tem muita adulta aqui, muita gente, né? Você quer falar aqui, ó, no microfone? Quer cantar a música? Depois, se você quiser, eu empresto para você, tá bom? Combinado? Então tá bom. Gente, obrigada por terem vindo. Acabou o tempo do programa, infelizmente, mas eu queria convidar todos a participarem do chat, que começa logo depois, que vai ao ar aqui na TV Brasil, e daí a gente conversa com os telespectadores em todo o país, tá bom? Quem puder participar do chat vai ser legal. Porque os telespectadores ficam com dúvidas também, né? Sim. Então, a gente sempre pede, faça uma última rodada, quem quiser divulgar blog, mandar beijo. Hoje em dia, quase todas as mães têm blog, as mães são todas blogueiras. Você tem blog, Celina? Não, queria agradecer a participação, né? Representar aqui as altas no programa. Quer mandar um beijo pro seu marido, então? Quero mandar um beijo pra minha família toda, meu marido. A família de Minas, né? De Minas, sim. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E a Vânia? Eu só agradecer, né,
Gostei muito do programa, apesar de o Gabriel ter feito muita bagunça. Não, e aqui é assim, tudo é feito para as crianças. Eles têm prioridade. Certo, eu adorei. Que bom. E depois você conta como é que tá, porque você ainda vai marcar a consulta dele, né? Vou sim. Tá bom, boa sorte. A gente espera então que dê tudo certo. Tá Obrigada. Bom? E a Paula? Eu mandar um abraço para os meus filhos e falar para eles que eles sempre vão ser grandes para mim. É isso. Legal, obrigada. E o doutor tem algum site que pode divulgar para quem também quiser tirar dúvidas? Site não, mas queria agradecer o convite pela participação. Isso aí. As pessoas que tiverem dúvidas podem escrever para a gente? Pode, então a gente encaminha. Isso, a gente conversa. Tá bom. Obrigada. E a Mara, tem algum site para divulgar, Mara? Eu trabalho na Unifesp, né, no grupo de adolescentes obesas, fazendo um trabalho de consultoria de imagem com elas. Então a gente tem um grupo de pessoas que trabalham como personal stylist, que fazem toda essa parte de mudar o layout das meninas obesas para que elas se sintam mais magras. Para que elas se aceitem. Exatamente. E aprendam a se vestir. De acordo com o biotipo, para valorizar o que elas têm de melhor e disfarçar, de repente, o que elas não querem. Que legal. É um serviço gratuito do Centro de Atendimento ao Apoio da Adolescência. Então, quem tiver interesse pode entrar. Qual que é o site? Então, o serviço não tem site que possa se inscrever, mas de repente pode entrar em contato com o programa ou ligar na Unifesp, em qualquer um dos telefones que a pessoa tiver e perguntar sobre o serviço. A gente vai colocar todas as informações no site do Papo de Mãe. Obrigada. O doutor Marcelo tem um site? Eu queria agradecer a presença e espero ter ajudado vocês. O site é www.pediatriaemfoco.com.br. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo e no próximo programa a conversa vai ser um papo de pai. Pais que cuidam dos filhos enquanto as mães saem para trabalhar. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até! Agora as meninas prepararam um show aí. O que é? Hoje temos aqui com a gente a Jéssica, que é artista de circo, ela faz bambolê, faz laço, e tem aqui a Laurinha e a Paulinha. E elas vão rodar um pouquinho o laço pra gente sentir como é que é. Bom, eu sou de família tradicional circense, né? E a gente faz diversas apresentações em teatro, escola, em circo mesmo. Fazemos projetos culturais. Quem quiser estar conhecendo mais é só entrar no site, que é www.circomarambio.com.br.